Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários da América Latina. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Pablo De Nicola, que gentilmente preparou uma apresentação muito interessante para a gente hoje. Né, Pablo? Uma apresentação aí hardcore. A gente tem feito nas outras apresentações casos clínicos e apresentações de temas relacionados à qualidade de vida, aconselhamento genético, mas hoje a gente vai fazer um tema mais básico e eu acho que é um tema muito interessante, muito atual, tendo em conta todo o desenvolvimento que tem havido aí na parte de farmacogenômica. Então, é um tema básico, mas de aplicação prática e terapêutica em várias situações. Então, Pablo, muito obrigado, viu, pela montagem dessa aula, pela preparação dessa aula. O Dr. Pablo é doutor em genética, médico geneticista do Serviço de Genômica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu queria agradecer também aos nossos tradutores, ao Nelson e à Estela, que sempre nos apoiam. Lembrando que quem quiser ouvir a apresentação em espanhol, é apenas clicar no símbolo Interpretation. A gente tem o privilégio aí de ter a tradução simultânea para o espanhol. E agradecer também a Gen1 pela possibilidade de uso dessa ferramenta maravilhosa para a transmissão de conhecimento aí para todo o Brasil, América Latina, com a possibilidade, inclusive, de tradução para o espanhol. Muito obrigado a todos que estão participando também. Nós estamos aí com vários participantes já na sala. Eu vou passar a palavra, então, para o Pablo. E a gente sempre faz as nossas apresentações informais. Quando tiver dúvida, o pessoal pode perguntar aí pelo chat. A gente também vai conversando, Pablo. A palavra está com você. Nós temos aí 1 hora para a sua apresentação. Muito obrigado, Pablo. Obrigado, professor Benedito, pela oportunidade. E obrigado a todos, boa tarde. E vamos, então, começar a nossa apresentação sobre mecanismos que ativam os receptores tirosina quinase no câncer. Então, eu sou o Dr. Pablo Domingos, trabalho no Serviço de Medicina Genômica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Vou começar falando de uma forma mais básica sobre a fisiologia normal dos receptores tirosina quinase, e aí a gente vai aprofundando um pouquinho aí o nosso conhecimento sobre alterações nesses receptores que vão participar aí de toda a gênese tumoral no câncer. Bom, então, essa é uma imagem de um tecido, né, composto aí por diversas células, e um dos princípios básicos dos seres vivos é a comunicação. Então, a comunicação ela é um processo importante tanto para seres unicelulares, como bactérias, leveduras, mas como principalmente para organismos multicelulares, como o homem, né? Porque para você regular, para você desenvolver, para você fazer todo o funcionamento normal de um organismo, uma das premissas básicas é que as células de todo o organismo se comuniquem umas com as outras. Existem várias formas de comunicação celular, e uma delas é através de sinais que são produzidos em uma determinada célula e que são reconhecidos por outras células, né? Então, a gente tem aqui os 4
mecanismos básicos de comunicação entre células, na qual a gente tem aqui a sinalização endócrina, onde uma célula muito distante da outra, ela gera um mensageiro, um sinalizador, cai na circulação, e ela então vai atuar a uma distância em outras células, né? Segundo tipo de comunicação celular é a parácrina, onde uma célula que está muito próxima, ou até mesmo ao lado da outra célula, então ela produz o seu sinal, né? E em uma curta distância, a célula ao lado, ela reconhece esse sinal. Nós temos aqui a sinalização autócrina, onde a própria célula produz o sinal e ela mesma reconhece esse sinal, né, num mecanismo de feedback, que pode ser um feedback tanto positivo quanto negativo. Tá? E nós temos aqui um outro tipo de sinalização, que é através de ancoramentos, né, de proteínas ancoradas na membrana, né, e que vão então reconhecer outras proteínas ancoradas na membrana da célula ao lado. Aqui um exemplo, né, que está muito em evidência hoje no câncer, né, é aquele PD1, PDL1, né, entre a célula tumoral e a célula imunológica. Então, aqui os 4 mecanismos básicos aí de comunicação entre células. Muito bem. Então, para que uma célula ela possa reconhecer um sinal emitido por uma outra célula, ela precisa de uma molécula que vai reconhecer esse sinal, que nós chamamos, então, de receptor. Né? Então, o receptor, ela pode ser uma proteína, aqui no nosso caso, né? E ela tem diferentes classes. A gente tem aqui receptores, né, do tipo canal iônico, tá? Que é dependente de um ligante. Então, esse canal ele só se abre, né, quando ele então tem aí o acoplamento do seu ligante. A gente tem os receptores que estão acoplados a uma proteína G, é uma importante classe de receptores. Nós temos receptores intracelulares, tá? Então são receptores que ficam no citoplasma ou no núcleo e que normalmente eles têm domínios que vão se ligar a regiões promotoras de genes. E nós temos aqui, então, os nossos receptores do tipo tirosina quinase, que são receptores proteicos que, na sua estrutura, têm um domínio enzimático, ou seja, são receptores com atividade enzimática, nesse tipo aqui, uma enzima quinase. Tá? Então, como a gente pode observar, a maioria dos receptores eles estão presentes na membrana plasmática das células, já que elas reconhecem sinais que são hidrofílicos, então elas são sinais, são moléculas que não conseguem atravessar a membrana plasmática, né? E os receptores que estão dentro das células, os receptores tanto citoplasmáticos quanto nucleares, eles normalmente reconhecem sinais, né, ligantes hidrofóbicos, ou seja, aqueles que conseguem passar pela membrana plasmática. Tá? Muito bem. Então, nós vamos falar hoje, né, o tema da nossa apresentação hoje são os receptores do tipo tirosina quinase, que são comumente vistos, né, alterados nas células tumorais. Então, os receptores do tipo tirosina quinase, eles são uma classe, né, são um subtipo das enzimas tirosinoquinase, então são enzimas que estão ligadas ou fazem parte de um receptor, que estão presentes na membrana plasmática das células. E esses receptores, eles participam de diversos mecanismos celulares, como proliferação e diferenciação celular,
participam do processo de metabolismo e sobrevivência celular, eles participam do processo de migração e invasão celular, e eles também participam do controle do ciclo celular. Então, então a gente já pode perceber que esses receptores têm uma função muito importante, né, para a célula, participando, integrando diversos vias metabólicas celulares, que, como vocês podem ver, participam aí de processos importantes da célula. E é óbvio que quando esses receptores estão alterados, né, eles vão gerar doenças, sendo que uma delas, que é o nosso foco aqui, é o câncer. Existem, no homem, são conhecidos, né, cerca de 58 tipos de receptores tirosina quinases diferentes, e esses receptores eles são agrupados, né, em 20 subfamílias, como a gente vai ver para frente. E uma característica desses receptores tirosina quinase é que eles compartilham, né, uma estrutura comum entre eles, tá? Que é composta, então, por um domínio extracelular. Esse domínio é o que vai reconhecer o ligante. Depois nós temos um domínio que vai atravessar a membrana plasmática, né, que é o domínio transmembrana. Normalmente é uma única passagem, essa proteína realiza uma única passagem pela membrana plasmática, né, uma alfa-hélice. E aí nós temos o domínio intracitoplasmático, né, a região intracelular, que contém os seus domínios, chamado de domínio justa membrana, que fica logo abaixo da membrana plasmática. Nós temos o domínio tirosina quinase, propriamente dito, e nós temos a porção final da proteína, do receptor, que é a sua extremidade carboxil, sua extremidade C-terminal. Então, aqui um exemplo de um receptor tirosina quinase, né, o receptor MET, tá, com os seus domínios. Então, a gente vê aqui a membrana plasmática da célula, aqui a porção extracelular, que fica para fora da célula, com os seus subdomínios. Tá? Esses subdomínios são os domínios que vão reconhecer o ligante, o mensageiro. Depois nós temos a porção, o domínio transmembrana, que é o que fica, então, ancorado aqui na membrana plasmática. Depois nós temos um domínio justa membrana, que fica logo abaixo a membrana. Nós temos o domínio tirosina quinase, que é o domínio catalisador, né, enzimático. E nós temos o domínio C-terminal aqui, né, a cauda C-terminal da proteína. Então, essa é a extremidade N-terminal e essa é a extremidade C-terminal. Então aqui, né, uma estrutura básica de um receptor do tipo tirosina quinase. Aqui as 20 subfamílias de receptores, tá? Então vejo aqui que são receptores que quem mexe com câncer, quem atua na oncogenética, na oncologia, né, na biologia molecular do câncer, já ouviu falar de todos essas subfamílias de receptores do tipo tirosina quinase, né, porque vira e mexe, nós encontramos esses receptores alterados no câncer, né? Aqui o receptor, né, o HER, o receptor de fator de crescimento epidérmico, né? Aqui o fator de crescimento endotelial vascular, o fator de crescimento derivado de plaquetas, os receptores para eles, né? O receptor para fator de crescimento de fibroblasto e por aí em diante, né? O RET. E o que a gente pode perceber é que todos eles têm uma estrutura comum, né? Um domínio extracelular, um domínio transmembrana e intracelular, ou seja, dentro da célula, no citoplasma, todos eles têm aqui domínios do tipo tirosina quinase. E óbvio que
difere esses receptores um dos outros são os subdomínios que eles têm, que eles comportam, né? Então, é o que vai dar a especificidade desse receptor ao ligante, ou seja, qual ligante vai ser reconhecido. E, obviamente, cada receptor desse vai produzir um sinal diferente dentro da célula. Ok? Bom, mas antes de entrar propriamente num receptor tirosina quinase, o que é uma quinase, né? Quinase é uma enzima que tem a função de adicionar um radical fosfato a um aminoácido, a uma cadeia lateral de um aminoácido em uma outra proteína, fazendo com que essa proteína, então, se ative, fique ativada, né? Muito bem, então a proteína quinase, ela vai utilizar o substrato, que é o ATP, o trifosfato de adenosina, vai hidrolisar esse ATP em ADP, vai pegar um fosfato e vai adicionar uma cadeia lateral de um aminoácido de uma determinada proteína ou de uma enzima, fazendo com que essa, então, proteína ou essa enzima fique ativa. E a enzima que contrapõe a quinase é a fosfatase, é a que retira, então, esse radical fosfato da proteína ativada, fazendo com que, então, essa proteína volte ao seu estado de repouso. Tá? Então, quando a gente vê esse sufixo quinase, quer dizer que essa enzima, ela adiciona um radical fosfato a uma cadeia lateral de um aminoácido. E quais são os aminoácidos que são fosforilados? Basicamente, são esses três... Oi. Bota um pouquinho para o slide. Esse é um slide muito legal, porque ele é básico, né? Ele mostra o mecanismo de fosforilação causado pela proteína quinase e ativação de enzimas ou de proteínas, né? E isso é assim que funciona para liberar, né, a proliferação, por exemplo, né, Pablo? Então, esse é um mecanismo básico que até os cirurgiões deveriam saber isso aí, né, Pablo? É verdade. Então, esse aqui é um mecanismo básico que atua em diversos processos biológicos da célula, né? E como a gente vai ver, um desses processos são as vias de sinalização intracelular, né? Que eu vou falar mais para frente. Muito bem. E quais são os aminoácidos que recebem, então, esse radical fosfato, né? São basicamente esses três aminoácidos: a serina, a treonina e a tirosina. Então, uma enzima que vai adicionar um radical fosfato numa serina é uma serina quinase, né? A enzima que vai adicionar um fosfato à treonina é uma treonina quinase. E a enzima que vai adicionar um radical fosfato numa tirosina é uma tirosina quinase, ok? E aí, então, você vai ter a formação de uma fosfoserina, de uma fosfotreonina e de uma fosfotirosina. Então, quando a gente fala que uma enzima ela é do tipo tirosina quinase, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que essa enzima vai adicionar um radical fosfato à cadeia lateral do aminoácido tirosina, que está ali naquela cadeia polipeptídica da proteína ou da enzima que quer ser ativada. Muito bem. Bom, então vamos falar agora do funcionamento normal dos receptores do tipo tirosina quinase. Então, como a gente já falou, os receptores do tipo tirosina quinase, eles ficam, então, né, na membrana, ficam ancorados na membrana plasmática das células, né? E a função principal desses receptores é reconhecer o sinal que está fora da célula e ativar proteínas que estão dentro da célula, né? Então, ele vai passar um sinal de fora para dentro da célula, ok? E aí, dependendo do sinal, dependendo do receptor, nós vamos ter aqui
quais sinais vão ser ativados, né? Qual que vai ser a via de sinalização que vai ser ativada. Então, normalmente, esses receptores tirosina quinase, eles estão na sua forma inibida, né? Então, ou seja, o seu domínio tirosina quinase, ele está inibido, ele não está funcionando. Esses receptores, normalmente, eles estão sozinhos, separados na membrana plasmática, tá? Pense também, a gente tem que ter essa noção que a membrana plasmática, ela é um sítio totalmente dinâmico. Esses receptores, eles ficam aqui boiando, né, na superfície da célula, como se tivesse mesmo uma boia na superfície de uma piscina, né? Eles não ficam parados, eles ficam andando, né? A membrana plasmática, ela é dinâmica. Muito bem. O que acontece? Quando o ligante ele encontra o domínio de ligação extracelular, ele junta 2 monômeros de tirosina quinase, formando aqui, então, uma dimerização, né, de 2 receptores tirosina quinase, e quando esses 2 receptores tirosina quinase ficam próximos um ao outro, devido à ligação com o seu ligante, os sítios tirosina quinase, eles se aproximam, então eles uma vez estavam inibidos, agora com a aproximação desses sítios tirosina quinase no domínio tirosina quinase, você tem então o que nós chamamos de trans-autofosforilação, ou seja, um sítio ativo da tirosina quinase fosforila o sítio, né, a tirosina do receptor tirosina quinase pareado. Então, o receptor tirosina quinase, ele sai de um estado de cis-autoinibição e entra, quando ligado com o seu ligante, num estado de trans-autofosforilação. E aí você começa a ter, então, uma reação em cadeia, né? A tirosina quinase começa, então, a fosforilar diversas tirosinas da região intracitoplasmáticas. Essas fosfotirosinas vão servir, então, de ancoramento a outras proteínas ou a outras enzimas, que vão, então, ativar todo um sistema de transdução de sinal. Bom, então a gente tem 4 formas de dimerização das tirosinas quinases e 4 formas de ativação dos domínios quinase. A primeira forma de dimerização da quinase ocorre, então, uma dimerização mediada por ligando. Vamos ver se a gente consegue. Que é essa daqui. Opa. Que é essa daqui. Então, você tem aqui os domínios extracelulares da tirosina quinase, com seus subdomínios. Então, o ligante, ele faz com que a aproximação desses receptores, sem que os receptores entrem em contato um com os outros. Essa é a primeira forma de dimerização dos receptores. A segunda forma é a dimerização mediada por ligante, agora com o contato entre os receptores. Que é essa daqui, a letra B. Então, eu tenho aqui o meu ligante, ele faz a dimerização das porções extracelulares da tirosina quinase e eu tenho o contato desses receptores. A terceira forma é quando um ligante promove múltiplos contatos e ele ainda precisa de moléculas acessórias para promover essa dimerização, como é o caso, por exemplo, do receptor de fator de crescimento de fibroblastos. Então, os ligantes, eles promovem a união dos receptores, né, dimerizando esses receptores, mas eles também precisam, para fazer isso, de ajuda de moléculas acessórias, como no caso aqui a heparina ou heparan sulfato.
E o quarto tipo de dimerização é o que nós chamamos de dimerização, né, receptor mediada extrema, que é o que acontece com os receptores do HER2, né, do HER, ou dos receptores de fator de crescimento epitelial, né, na qual o receptor está numa conformação tridimensional toda retorcida, toda emaranhada, né, e a ligação do ligante a esse receptor promove, então, uma alteração na sua conformação tridimensional, fazendo, então, com que ocorra a dimerização desse receptor. Muito bem, essas são as 4 formas de dimerização das tirosinas quinases. E agora nós temos 4 formas, ou seja, qual que é a consequência da dimerização da tirosina quinase na ativação do domínio quinase? A gente tem 4 formas também de ativação da tirosina quinase, né? Então, o domínio tirosina quinase, ele é autoinibido, como nós vimos, né? Uma forma cis de autoinibição. E ela pode ser inibida de 3 formas. O sítio ativo, ele é escondido dentro do próprio domínio tirosina quinase. O sítio ativo, ele é escondido pela alça justa membrana. O sítio ativo, ele é escondido pela porção C-terminal. E quando ocorre a dimerização, você vai ter a liberação desse sítio ativo, tirosina quinase, tá? Para que faça, então, a trans-autofosforilação. E uma quarto tipo de ativação da quinase é através de uma ativação alostérica dos domínios tirosina quinase. Então, vamos ver mais. Aqui, então, os 4 tipos, né? Então, esse aqui é um domínio tirosina quinase. Você tem dentro do domínio tirosina quinase, você tem aqui o sítio ativo, que é esse looping, tá? Em roxo. Você tem aqui uma região N e uma região C do domínio tirosina quinase. Muito bem. Então, a primeira forma de autoinibição é quando esse sítio ativo ele está autoinibido pelos esses 2 regiões do domínio tirosina quinase. Uma outra forma de inibição é quando aquela porção justa glomerular ela esconde, né, a alça de ativação, ou seja, ela é autoinibida pela região justa membrana. A terceira forma de autoinibição é quando a porção C-terminal esconde a alça, tá? E quando ocorre a dimerização desses receptores, você tem uma alteração na conformação estrutural dessa porção intracelular, fazendo então com que a alça que estava escondida, ela então seja exposta para que então a sua região tirosina quinase possa funcionar. E a quarta forma de ativação do domínio tirosina quinase é o que ocorre no HER, né? No HER2, que é um receptor de fator de crescimento epidérmico, né? Então, o que acontece é que uma porção do domínio quinase de um receptor vai ativar, vai atacar a porção tirosina quinase do outro domínio quinase do outro receptor. Então, a gente fala que um domínio tirosina quinase é ativador e o outro é o recebedor, fazendo, então, com que a alça, né, de ativação seja liberada e, com isso, ocorra a ativação tirosina quinase. Então, essas são as 4 formas de passagem de autoinibição para transautofosforilação. Muito bem. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente quer dizer. Então, esse aqui é um HER, né, um receptor para fator de crescimento epitelial. Né? Ele está aqui na sua conformação extremamente emaranhada, tá? Com a sua porção transmembrana e o seu domínio tirosina quinase. Então, chega o ligante, o fator de crescimento, ele altera a conformação da porção extracelular, ele dimeriza, então, os receptores. Com isso, você vai ter uma alteração na estrutura interna, né, intracitoplasmática,
fazendo que uma porção ataque a outra e que ocorra, então, a autotransfosforilação, né? A transautofosforilação das caudas, tanto do domínio tirosina quinase como das caudas C-terminais. Tá? Aqui, só para ilustrar melhor, né? Aqui a conformação emaranhada, que eles chamam de tethered, né? Emaranhada do domínio extracelular do receptor do fator de crescimento endotelial. Aqui, quando ele se liga ao seu fator de crescimento, você vê como muda, né, a conformação tridimensional. E isso, então, faz com que ative, né, o ativador chegue perto do recebedor, né, do receiver, numa aproximação alostérica, expondo, então, a alça enzimática, onde está o domínio tirosina quinase aqui, a porção ativa, o sítio ativo da tirosina quinase. Muito bem. Aqui uma tabela mostrando, né, que para cada receptor eu tenho um fator de crescimento específico, tá? Então, você tem aqui o fator de crescimento epidérmico, então você tem aqui, né, o receptor para o fator de crescimento, e aqui quais são as respostas, né, que ele vai ativar dentro da célula, né? Então você tem a insulina, que o seu receptor de insulina também é um receptor do tipo tirosina quinase, o fator de crescimento insulina símile, os fatores de crescimento, né, os receptores para fator de crescimento neural, os derivados de plaqueta, os estimuladores de colônia de macrófagos, os fatores de crescimento de fibroblastos, o fator de crescimento do endotélio vascular e as efrinas, né, os receptores de efrinas, muito importantes aqui no desenvolvimento do organismo. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de transdução de sinal. Então eu tenho o ligante, que é também conhecido como primeiro mensageiro, ele se liga a um receptor, ele então vai causar uma fosforilação, uma ativação da porção né, intracitoplasmática, que vai ser reconhecida por uma proteína, e essa proteína então vai desencadear um mecanismo de passagem de sinal de uma molécula para outra. Então, ativando horas enzima, ora ativando, formando proteínas que vão ativar outras enzimas, né, que vão formar outras proteínas, ou você pode ter uma enzima ativando outra enzima que ativa uma outra enzima. Então, isso aqui é um processo conhecido como transdução de sinal. E a consequência final desse processo de transdução de sinal é alterar o metabolismo celular muito por conta de regulação de expressão de genes. Tá? Então, aqui, você tem os receptores, o ligante faz a dimerização, ocorre a autofosforilação. Com isso, então, você tem agora regiões de reconhecimento de várias proteínas, e essas proteínas, então, é que vão transmitir o sinal a jusante, né? Ou seja, para o interior da célula. Um domínio que é muito importante, que reconhece essas fosfotirosinas, é esse domínio que está presente em várias moléculas que vão reconhecer, então, essa região intracitoplasmática cheia de fosfotirosinas, que é o domínio SH2, né, de Sark-homolog 2, porque esse domínio foi primeiramente reconhecido num vírus que causa o sarcoma em aves, né, o sarcoma de Halls, né? Então, é uma proteína que é formada quando o vírus infecta as células, né, das aves, é a produção de proteínas que têm esse tipo de domínio que reconhece fosfotirosinas. Então, uma proteína oncogênica aqui, né, e que muitas proteínas que reconhecem essas caudas dos receptores de tirosina quinase têm esse domínio chamado SH2. Tá? Você vê aqui, né, várias proteínas, né? Então, está aqui uma proteína que reconhece, então, uma fosfotirosina que tem o domínio SH2,
E essa proteína, que a gente chama de proteína adaptadora, então vai regular a função de outras enzimas. A grande maioria delas também com funções tirosina quinase ou serina treonina quinase, né? Sendo que uma delas é essa proteína importante aqui, o RAS, né? Tem 3 subtipos de RAS, o HRAS, NRAS e o KRAS, né? Que é um tipo de uma GEF, que é um fator de troca de guanina. Então, o que esse GEF, né? Esse GEF vai fazer? Ele vai pegar a proteína RAS, que é uma GTPase, que normalmente está ligada a um GDP, na sua forma inativa. Ela vai trocar uma guanina por outra, então vai pegar uma GDP e vai colocar uma GTP, ativando a RAS, e a RAS, então, ativada, começa a fosforilar várias proteínas para a transmissão do sinal. E o contrário, ou seja, para você inativar uma RAS, né, você tem uma outra proteína, que é a GAP, que é uma proteína de ativação das GTPases, já que a RAS é uma GTPase, né? Então ela vai fazer a ativação da RAS. O que é a RAS? A RAS é uma GTPase, então ela vai pegar o GTP e vai hidrolisar um fosfato e vai transformar esse GTP em GDP, inativando a RAS. Um dos exemplos de uma GAP que inativa a RAS é a neurofibromina, que está alterada naquela síndrome chamada de neurofibromatose. E aí, consequentemente, a RAS, então, ela vai começar um processo de transdução de sinal intracitoplasmático. Então, a RAS vai ativar uma MAP quinase, que vai ativar uma MAP quinase, que vai ativar uma MAP quinase. Essas MAPs, né, que são proteínas ativadoras de mitógenos, elas têm nomes, né? Essa primeira MAP, ela é chamada de RAF, uma das isoformas da RAF é a BRAF, né, BRAF, a BRAF, que ativa a MEC, que ativa a ERK, e que, por consequentemente, vai ativar outras proteínas que vão regular a expressão gênica. Então, você vê aí que os receptores tirosina quinase é um dos primeiros passos para uma ativação extremamente complexa de diversas proteínas do tipo tirosina quinase e treonina quinase. Uma vai fosforilando a outra, vai ativando a outra, até chegar aqui nas mudanças de expressão gênica ou mudanças na atividade proteica. Muito bem. Então, agora, vamos entrar na aula, né? Agora vamos falar da aula. A aula agora, então, são os mecanismos que vão ativar os receptores tirosina quinase no câncer. A gente tem 4 mecanismos que vão alterar a função fisiológica normal desses receptores e vão levar esses receptores a uma forma ativada, constitucional, ou seja, elas vão... Qual que é o mecanismo básico disso? Os receptores tirosina quinase, eles vão permanecer ativados mesmo na ausência dos ligantes, né, dos sinais, fazendo então, estimulando aquelas vias que a gente acabou de mostrar, essas vias de transdução de sinal, que vão mudar a expressão gênica, fazendo com que então a célula tenha sobrevivência, se tenha proliferação, tenha capacidade de migração, né, que inative a apoptose, ou seja, que aumente a adaptação dela no meio onde ela está. Existem 4 mecanismos, né, básicos aqui que vão alterar o funcionamento fisiológico das tirosina quinases, os receptores. Primeiro deles é a mutação do tipo ganho de função, como o próprio nome diz, você vai ter uma mutação no gene dos receptores tirosina quinase que vão fazer com que essas proteínas ganhem função, ou seja, elas fiquem permanentemente ativadas, mesmo na ausência dos sinais. Você vai ter um segundo mecanismo, que é a amplificação genômica, né, dos receptores tirosina quinase, ou seja, você vai ter múltiplas cópias desse gene, isso é uma amplificação. Os rearranjos cromossômicos, alterando, então, a função dos receptores tirosina quinase, e o quarto mecanismo, que é uma ativação autócrina, ou seja, a própria célula onde o receptor tirosina quinase está ativado vai produzir, né, sinais que vão fazer um mecanismo de feedback positivo, uma retroalimentação positiva nas células tumorais. Então, o primeiro mecanismo, que é a ativação por mutações do tipo ganho de função, essas mutações ocorrem dentro dos genes que codificam esses receptores tirosina quinase, e normalmente essas mutações elas acontecem em códons que codificam o motivo dentro da alça de catálise do domínio tirosina quinase,
que é esse motivo DFG, né? Que quer dizer ácido glutâmico, fenilalanina e glicina. Ou mutações que rodeiam os sítios, né, de ligação do ATP, do nucleotídeo. Vamos ver, então? Fazendo, então, com que essa alça de catálise, né, tirosina quinase, fique permanentemente ativada. Então, está aqui, eu posso ter mutações do tipo ganho de função no gene, que vai me alterar qualquer uma desses domínios do receptor, tanto na região do ligante, quanto nos subdomínios, que vão fazer a dimerização com outro receptor, na alça transmembrana, ou no domínio do tipo tirosina quinase. Aqui, então, a gente está dentro agora daquela bolsa, né, do domínio tirosina quinase, com o motivo aqui, a alça de catálise, a alça que catalisa a reação tirosina quinase, né, que vai fosforilar a tirosina da próxima proteína, e aqui a molécula de ATP. Então, essa alça tem um motivo, que é a parte que realmente faz a reação acontecer, que chama motivo DFG, né, que pega a molécula de ATP, pega a tirosina da proteína que vai ser fosforilada, né, e faz a reação acontecer. Então, faz a hidrólise, né, do ATP e fosforila a cadeia lateral da tirosina. Esse motivo, normalmente as mutações do tipo ganho de função, elas alteram esse motivo aqui, elas trocam esse aminoácido, fazendo com que esse motivo aqui do domínio tirosina quinase fique ativo constantemente, eternamente. Então, veja aqui dois exemplos que acontece mutação do tipo ganho de função no receptor RET, né? O RET ele é muito conhecido aí porque ele causa, quando alterado, né, as neoplasias endócrinas múltiplas tipo 2. Você vê que você pode ter mutação do tipo de função na porção extracelular, né, nos domínios de reconhecimento de ligantes ou de dimerização, fazendo com que esses receptores fiquem dimerizados mesmo na ausência do ligante, fazendo então com que o sinal seja perpetuado, mesmo sem o ligante. Ou você pode ter uma mutação na região tirosina quinase, naquele motivo DFG, fazendo com que aquela alça de catálise, né, que fosforila as tirosinas, fiquem ligadas, mesmo na ausência do ligante e mesmo na ausência da dimerização com outro receptor tirosina quinase. Então, isso são mutações do tipo ganho de função. O segundo mecanismo é a amplificação genômica e obviamente, né, consequentemente, a sua superexpressão, né, a superexpressão do gene, né? Então, a superexpressão ela leva, né, a um aumento local na concentração do receptor, né? Na qual os resultados são, obviamente, o aumento, né, da sinalização dos receptores tirosina quinase e mesmo suprimindo a antagonização dos efeitos regulatórios. Então, quer dizer, eu tenho agora um aumento de receptores do tipo tirosina quinase na superfície da minha célula. Por quê? Porque eu tenho um aumento do número de genes. Então, isso é uma amplificação genômica. Os mecanismos de amplificação genômica são os duplos diminutos, que é várias cópias desses genes em elementos extracromossômicos, são pequenos cromossomos que carregam várias cópias desses genes. Ou você pode ter repetidas cópias desse gene, né, em um único locus dentro do cromossomo, ou você pode ter a repetição desses genes distribuídos ao longo de todo o genoma, que é o que a gente chama de inserção distributivas. O que isso vai causar? Então, isso vai causar um aumento, né, a amplificação a amplificação genômica vai ter o aumento do número de genes, e com isso você vai ter o aumento do número de transcrição de receptores. Você aumenta o número de receptores na superfície da membrana, que a gente chama de amplificação. Então, aqui, uma imagem, né, um fiche de células de tumor de cérebro para receptor do fator de crescimento derivado de plaquetas,
E o que a gente nota aqui? As sondas em vermelhos, elas são sondas que vão hibridizar os genes do receptor tirosina quinase. Então, o que a gente pode notar é que dentro de uma única célula, de uma célula tumoral, olha a quantidade de genes do mesmo tipo de receptor tirosina quinase. Então, isso são os duplos diminutos, né? E eles estão em pequenos fragmentos cromossômicos. Então, a gente consegue ver aqui, né, aqui é um FISH de uma única célula em metáfase, com sondas, né, vermelhas que hibridizam o gene de tirosina quinase. Então, a gente percebe várias cópias do gene de receptor tirosina quinase dentro de uma única célula. E em azul aqui estão os outros cromossomos, né? E aqui uma célula normal, mostrando apenas, né, as duas cópias do gene numa célula normal. E aqui na célula tumoral, quantas cópias de genes, né? Isso aqui é um processo de amplificação gênica. O terceiro mecanismo que ativa receptores do tipo tirosina quinase são os rearranjos cromossômicos. Tá? Ou seja, eu tenho translocações cromossômicas em regiões que estão genes, entre eles os genes de um receptor tirosina quinase, tá? Que vão me levar, então, a função ativa do receptor, mesmo na ausência do sinal, ok? Então, as fusões entre esses genes, sendo que um deles é do tipo tirosina quinase, eles podem ocorrer N-terminal do domínio tirosina quinase ou C-terminal do domínio tirosina quinase, ok? Quando essa fusão ela ocorre a N-terminal do domínio tirosina quinase, eu tenho a preservação, né, dos domínios extracelulares, transmembrana e justa membrana, fazendo então com que esse domínio tirosina quinase fique acoplado à membrana plasmática. Quando essa fusão entre os genes, né, devido à translocação, ocorre abaixo do domínio tirosina quinase, então eu tenho a perca dos domínios extracelulares, transmembrana e justa membrana. Então, o que acontece é que esse domínio tirosina quinase ele fica solto na membrana, no citoplasma da célula, tá? E um dos exemplos mais comuns aí de rearranjos cromossômicos é a famosa translocação, né, que ocorre entre os cromossomos 9 e 22, formando o cromossomo Filadélfia, muito presente nas leucemias mieloides crônicas, na qual ele pega um receptor do tipo tirosina quinase, que é o ABL, né, e ele fusiona com um outro gene, que é o BCR, formando então uma proteína que era uma proteína de membrana, o ABL, e agora ele passa a ser uma proteína transmembrana, citoplasmática, sempre ativada. Essa região BCR, ele faz a dimerização dos domínios tirosina quinase do gene, da proteína ABL, fazendo então que essa proteína tirosina quinase permaneça sempre ativada, né? Então, um exemplo flagrante aqui, como eu falei, é o cromossomo Filadélfia, mostrando aqui, então, né, a sonda FISH em vermelho para o gene ABL, a sonda em verde para o gene BCR, o ABL fica no cromossomo 9, o BCR fica no cromossomo 22, aqui uma célula normal, mostrando, então, os genes nos seus respectivos cromossomos, e aqui um FISH de uma célula tumoral, né, de uma célula leucêmica, mostrando a fusão aqui do gene ABL com o BCR, provavelmente aqui esse é um cromossomo Filadélfia, né? Então, codificando aquela proteína quimérica tirosina quinase sempre ativa e propiciando aí com que a tumorigênese.
Uma outra forma de ativação dos receptores de tirosina quinase é quando ocorre uma duplicação intragênica dentro do gene que codifica um receptor do tirosina quinase, tá? Então, o que eu tenho, e essa duplicação intragênica, ela ocorre bem nos exons que codificam os domínios quinase, o que a gente chama, então, de quinase, duplicações de domínio quinase, né, os KDDs. Então, o que acontece aqui? Como o meu receptor ele tem agora 2 domínios tirosina quinase e não apenas um domínio tirosina quinase ativa o outro domínio receptase do próprio receptor, fazendo então com que ocorra aquela autofosforilação só em um receptor e independente se tem ou não ligante. Então, é um receptor que se autofosforila, né, quebrando aquela regra da dimerização. Né? Então, isso é o que a gente chama de duplicação do domínio quinase, né? É uma das causas aí também de fazer com que os receptores de tirosina quinase permaneçam sempre ativados, independentes aqui do seu ligante. E a última forma de ativação de receptores de tirosina quinase é quando a própria célula tumoral, aonde aquele receptor tirosina quinase está ativo, né, ou, como a gente sabe, numa mesma célula existem vários subtipos de receptores de tirosina quinase. Então, quando um receptor tirosina quinase está ativado, está mutado e ativado constantemente, ele vai mandar uma mensagem para o interior da célula para produzir sinais para ativar outros tipos de receptores tirosina quinase na própria célula, que estão presentes na membrana plasmática da própria célula, né? Então, esse é um processo na qual o receptor tirosina quinase tem a mutação, está ativado constitutivamente, está fazendo com que a própria célula produza sinais que vão ativar outros receptores de fatores de crescimento que não estão mutados, mas eles passam a funcionar, já que você tem aí uma ativação autócrina da própria célula, né, que é mais ou menos aqui a ativação autócrina, mostrando essa figura, né, da própria célula. Então, você tem um outro receptor alterado, né, que está fazendo a célula produzir esses sinais, esses receptores, esses sinais de crescimento que vão ativar outros receptores na própria célula. Então, esse é um mecanismo bastante interessante de ativação de receptores de tirosina quinase, né? E qual que é a importância disso tudo? Como o professor Benedito ele falou, a gente conhecer o mecanismo normal, de funcionamento normal dos receptores tirosina quinase e conhecer os mecanismos mutacionais, né, que vão fazer com que esses receptores passem a funcionar, que eles sejam ativos constitutivamente, mesmo na ausência dos ligantes, isso hoje é alvo de intensa pesquisa e para quem também trabalha, né, no dia a dia, tanto em pesquisa como na clínica, né, da oncologia, da oncogenética, né, percebe que cada vez mais surgem fármacos que vão atuar nessas vias do receptor de tirosina quinase, tanto inibindo os sinais, né, as moléculas sinalizadoras, como inibindo os domínios, né, extracelulares dos receptores tirosina quinase, quanto inibindo os domínios intracelulares dos receptores tirosina quinase, como os domínios quinases, e como, obviamente, inibindo as moléculas de transdução de sinal, como a gente viu, né, que são responsáveis, então, por modificar aí o metabolismo celular. Então, cada vez mais a gente vê drogas alvos, né, personalizadas, tá, para o funcionamento dos receptores, né, no mecanismo de funcionamento dos receptores tirosina quinase. Bom, em time,
obrigado, graças a todos, e é isso, professor. Obrigado, Pablo. Uma aula excelente. Muito interessante. Eu estava respondendo aqui para a Fernanda, que achou muito interessante esse último slide, colocando a ação das drogas, né, em cada um dos receptores. A gente precisaria de outra aula para falar das drogas, né, Pablo? Primeiro a gente tem que saber o funcionamento normal dos receptores, né, para depois entender as exatamente. drogas. Mas é essa a importância. Vou tirar a máscara. Essa a importância de entender os mecanismos, né? Porque para você falar de ação de droga, você tem que entender o mecanismo. Esse é o slide que a Fernanda gostou. Eu achei muito interessante mesmo, e eu acho que a gente poderia, no futuro, montar uma aula olhando, a partir desses slides, quais são as drogas que existem atualmente com relação a esses bloqueios, né, dessas transduções de sinais, desses receptores, quais as drogas que estão aprovadas para uso clínico, quais são as drogas que estão em estudos clínicos ainda, em fase 2, fase 1, fase 3, e quais as possibilidades futuras, né, de outras drogas, porque diariamente a gente vê aprovações de novas drogas, né, Pablo? Então, é um mundo totalmente dinâmico, né? Esse mundo de descobrir bloqueios específicos de mecanismos de transdução de sinal e de que você possa bloquear em pacientes que têm algum tipo de câncer que envolvam esses mecanismos de ativação constante, né? Eu queria agradecer você, está todo mundo agradecendo aqui no chat. Deixa eu ver quem escreveu aqui. A Milena está dando os parabéns para você pela revisão maravilhosa aí que você fez. A Bianca também está dando os parabéns para você. A Luciana, oncologista aqui da Beneficência. O Cláudio Benevides também. Excelente exposição, muitas graças. Muitas graças, Cláudio. E assim por diante. Várias pessoas, a Natália, nossa colega geneticista, e o Zé Cláudio está assistindo a gente, nosso amigo aí de vários anos, né, Zé Cláudio? Muito obrigado pela presença hoje na nossa reunião do GET. E agradecer em especial ao Pablo, né, Pablo, por ter preparado essa aula maravilhosa aí. Fizemos uma revisão excelente do tema e a gente pode discutir depois, fazer uma outra aula a partir desse slide seu, o que a gente tem hoje na prática clínica, né, de medicação com relação a esses mecanismos que você mostrou para a gente hoje. Se você topar, a gente pode combinar com a Luciana, né, que é oncologista clínica, ou o André também, o Formoso, ou alguém que puder ajudar a gente aí nessa discussão, eu acho que seria muito interessante. E agradecer também aos nossos tradutores, eu sempre ouço partes das apresentações aí em espanhol, e essas traduções têm sido excelentes, traduções técnicas, né, como essa aula de hoje, não é fácil, né, Pablo? Eu queria ver como é que ele traduziu isso tudo para o espanhol. Ainda bem que os nossos tradutores são É uma transdução de sinal. Uma transdução de sinal, né? Tem que ter uma ligação. O receptor. O receptor e o transdutor, né? Então, muito obrigado aí a Estela e ao Nelson, obrigado ao Jefferson e à Renata, que estão gravando essas apresentações lá para a gente, para ficar disponíveis no nosso website, em espanhol e português. Obrigado a Geniman por facilitar e promover o uso dessa ferramenta maravilhosa aqui, que é esse Zoom profissional que a gente usa aqui no LA-GET. Obrigado a todos que participaram. Nós tivemos participantes do começo ao fim, estáveis, ninguém saiu da apresentação, viu, Pablo? É uma apresentação hard, né? Então, assim, é porque foi interessante, senão o pessoal vai caindo fora, né? Porque vai ficando aquela coisa árida, mas não, você conseguiu prender a atenção aí de todo mundo com a sua didática. Muito obrigado a todos. Até a próxima reunião do final deste mês, que vai ser, mais uma vez, aí, a apresentação de casos clínicos. Pablo, você quer terminar
falando alguma coisa aí, fica à vontade, que a gente encerra. Não, só agradecer a participação, né? Estamos aí disponíveis, quem tiver dúvida depois, né? Quiser entrar em contato, é só falar e é isso. Vamos para a próxima, né, Benedito? A Luciana está dizendo aqui que topou já fazer a correlação clínica aí com as drogas. Eu dei a deixa, eu saí da parte genética, vamos para a parte farmacológica agora. Vamos introduzir os oncologistas nessa discussão. E a Fernanda Faleiros também está mandando um abraço aí para você. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.